Boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Gigantes do Agro. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, de muita relevância no meio agrícola, no meio agro. Estou aqui com os nossos especialistas da parte de serviço da Iguaçu Máquinas. Estou aqui com o Vitor. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo. Obrigado. E também Ricardo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Thiago, boa noite a todos que estão acompanhando. Então, gente, já para começar aqui, né, se apresente, né, quem é Vitor, né, começando por você, Vitor, quem que é Vitor e onde você está hoje, no caso. Certo, boa noite. Hoje eu sou especialista na parte de serviço da Iguaçu, estou trabalhando nessa área, a gente faz atendimento, parte técnica, né, da máquina, trabalhamos com parte de calibração, manutenção técnica, né, manutenção do sistema de AMS, toda a área que abrange ali o sistema John Deere, a gente está atuando, né, em todas as máquinas, em todo o sistema John Deere. Bacana. Ricardo, você, quem é o Ricardo? Bom, Ricardo, né, prazer, faço parte também da parte de serviço, time Iguaçu. Anteriormente aí estávamos na equipe da Zomac, né, até então deve ter muito aluno aí da Zomac que falou comigo no WhatsApp aí para fazer a matrícula nos cursos de capacitação da Zomac. Anteriormente também eu fiz parte de serviço, mas de outras empresas, e agora a gente está aí no time da Iguaçu. Abraçando essa grande empresa, né? Isso. Bacana. E como é que começou? Começar por você, Ricardo, como é que começou esse desejo por máquinas agrícolas? Quando surgiu lá o Ricardo? Falou, cara, eu acho que hoje eu vou começar como mecânico, quero máquina. Cara, desde criança eu cresci no campo, né? Uhum. Cresci na fazenda, sempre acompanhando meu pai, minha mãe, e desde pequenininha a gente tá ali em cima das máquinas, né? Criança, goela seca, assim, vamos dizer assim, popularmente, assim, para trator, máquina, que fala assim, dirigir, né? Então a paixão começou ali. A gente saiu, ficou um pouco fora, né? Adolescência aí. Logo depois a gente voltou para trabalhar aí. Em 2018 eu comecei, como eu falei, a integrar time de serviço de outra empresa, né? Terceira. 2020 a gente começou na Zomac aí, ajudando por trás ali, acompanhando os alunos. E agora a gente começou também no time de serviço. A paixão só aumenta pela Iguaçu. Bacana. O bom filho sempre a casa retorna, né? Saiu do meio à água e agora está de volta. E Vitor, não dá conta não? Não tem como, né? Não tem como. E Vitor, você, eu conheço, nós amigos de infância, isso eu posso falar, e sei um pouquinho da história, mas conta aí, para quem nos acompanha, como é que começou Então, essa para quem paixão? não tem o conhecimento, assim como o Ricardo, eu também tive o contato com o meio agrícola, né, desde pequeno, e sempre tive essa paixão por máquinas, né? Não conheci a princípio essas máquinas de hoje, né, máquina do meio agrícola, mas sempre tive esse contato e esse desejo de trabalhar. Trabalhei como operador durante 9 anos, né? Tive essa oportunidade que me trouxe muito aprendizado, muita capacitação. E a partir daí eu consegui, né, entrar na Iguaçu e hoje fazer parte dessa empresa que é uma mãe, né, que está aí para ajudar tanto o meio agro quanto os seus colaboradores, né? Então a gente está aí para somar, como diz na própria slogan, né, paixão em servir. Realmente a gente tem essa paixão pelas máquinas, tem a paixão por ver uma máquina em seu funcionamento 100%. É muito bom você ter esse contato com o agro, ter esse contato com o operador, ter esse contato com o próprio lavorista, né, aquele que está ali à disposição, que está comprando as máquinas e está sempre trabalhando ali no nosso meio, né? Então é muito bom isso aí, para mim foi muito bom ter esse crescimento nessa empresa, foi muito bom. Bom demais. É um campo que sempre está crescendo, né? Graças a Deus por isso, né? E a tendência é só aumentar, né? O agro é o carro-chefe do Brasil, né? E hoje aqui a gente vai falar sobre uma parte bem interessante, que é sobre parte de a área que vocês atuam mais, né? Serviços e manutenção, né? Para a gente ter essa noção, né? Que o cliente, ou às vezes o colaborador, ou até mesmo o operador de máquinas ali, às vezes ele não faz que deveria ter feito, né? Deveria fazer, ou deveria chamar, no caso, a Iguaçu Máquinas, né, com os especialistas para fazer. Que a gente sabe, né? Que o remédio bom é aquele que é dado, né, antes. Né? Depois você vai só aliviar a dor e tudo mais, mas o problema já foi causado. Resolve, é lógico, né? Que a gente sabe disso, né? Então a gente vai falar sobre isso. Beleza? Antes de mais nada, né? Você se arrepende, fala assim, cara, meu arrependimento é
não ter entrado nessa área mais cedo? Sei lá, tem algum arrependimento nessa parte? Começando pelo Vitor. Thiago, assim, a gente sempre imagina assim, se eu tivesse há mais tempo nessa área, hoje eu estaria melhor no que eu faço, né? Eu estaria com maior capacidade, maior capacitação, teria maior conhecimento, só que também tudo ocorre no tempo certo, né? Então eu acredito que tudo que eu passei para chegar onde eu estou hoje foi bom, foi melhor do jeito que aconteceu. Eu acho que não teria como acontecer de outra forma. Acho que não. Bacana. E só para puxar um gancho aqui, como eu conheço você de criança, né? Antes, né, Ricardo? O rapaz deixava de ir para a escola. Se fosse para ele escolher, ele deixava de ir para a escola por causa da máquina. E hoje, nessa visão que você tem, antigamente as pessoas tinham esse conceito: meu filho, se você não estudar, você vai para a roça. Meu filho, se você não vai estudar, você vai para a roça. E hoje é o contrário, né? Hoje você tem que estudar, vai para a roça. Hoje, se você não estudar, falando principalmente nos equipamentos mais atualizados hoje, se você não tiver um estudo aprofundado, se você não tiver uma boa, vamos dizer assim, uma boa comunicação, às vezes você se perde um pouco nesses equipamentos. Então hoje você estuda e é tudo tecnologia, né? É tudo tecnologia. Hoje a gente está falando de máquina que fazem quase que 100% do serviço sozinha. Então o operador, ele tem máquinas aí que o operador está ali mesmo para fazer um ajuste fino, algo do tipo ali, um visual, mas a máquina faz seu serviço ali 100%, ela atua sozinha. Essa é a vantagem da tecnologia. E você, Ricardo, arrepende de às vezes não ter entrado mais antes, ou você acha que entrou no momento certo? É lógico. Eu concordo plenamente com a fala do Vitor. Eu arrependo de não ter entrado antes, mas eu também acredito que tudo tem um tempo de Deus ali. Se eu voltasse atrás, eu começaria antes e também faria uma capacitação a mais. Como você falou, antigamente falava que se não estudasse ia para o campo. Hoje a gente tem que estudar para ir. Inclusive, falando de tecnologia, como o Vitor falou, a gente põe uma máquina altamente tecnológica dentro do campo. Por exemplo, hoje tem muitos carros modernos aí que não faz o que a máquina faz, assim, em questão de, vamos dizer assim, questão de piloto. Não vou nem falar sobre a parte de serviço, não. Tem muitos carros modernos aí que o povo que não faz isso aí. E aí o que está faltando? Profissional qualificado nessa área. Hoje a gente tem uma grande demanda de serviço e está faltando gente para trabalhar, gente que seja capacitado. Tá, inteiro dessa tecnologia. E nesse assunto que você está falando aí, existe algum dado assim que você pode trazer por alto, é lógico, não números exatos, assim, falar assim, Thiago, em todo lugar que a gente já foi, todo serviço que a gente participa, que a gente vê que realmente falta capacitação ali de quem tem a máquina, do produtor, do operador ali, que às vezes não usa aquela tecnologia ao todo que a máquina tem. Vocês veem isso no dia a dia, na prática? Demais da conta. Por exemplo, tem casos e casos, né? Tem casos aí que você vai num campo que o pessoal usa bastante, mas tem casos que não usa quase nada. Eu acredito que assim, mais ou menos o operador ali em média vai usar uns 30, 40% no máximo ali, né? Devido da tecnologia que vem embarcada na máquina. Então assim, acaba que deixando, né, por falta de conhecimento ou por falta de se capacitar, né? Às vezes ele acaba deixando de usar aquela tecnologia que vem agregada à máquina para facilitar o serviço dele. Né? Às vezes, muitas vezes a gente vê pessoas falando, cara, mas é tanta tecnologia que a gente se perde aqui dentro. Não, mas quando você tem a capacitação, né, você busca esse conhecimento, aquela tecnologia embarcada na máquina, ela torna aquele serviço que ela foi feita para fazer muito mais fácil. Às vezes vira, já a gente fala isso, né? Às vezes vira uma brincadeira no campo. É bom você estar dentro de uma máquina que tem hoje frigobar, ar-condicionado, som de qualidade, você consegue conectar um Bluetooth ali, ouvir a música que você gosta. Então se torna assim algo aconchegante, a partir do momento que você usa 100% daquilo que está empregado na máquina, né? Show. E o segredo então tá naquele seguinte, né? Ou seja, buscar a orientação no profissional, né? Buscar a orientação. Sem orientação no profissional, a pessoa pode até fazer, mas não vai fazer da maneira correta, né? Não vai. Eu acho que é onde acontecem os maiores problemas, que dá o sentido, o alvo, seria o alvo maior da manutenção, seria essa má operação, vocês classifica a manutenção por uma falta de operação. É lógico assim, que existe casos, como o Ricardo falou, né, Ricardo? Casos e casos, né? Que um problema que aconteceu mesmo por desgaste da peça, né? Intempéries do clima, do tempo, um buraco tem ali, mas a parte ali do conhecimento acontece? Acontece muito. A gente até ouve histórias, eu ouvi a história mesmo hoje do meu gestor, ele falando que ele pegou, né, máquinas para revisar, e junto com essas máquinas lá, houve 3 máquinas que teve problema. O que acontece? Um funcionário, né, um colaborador da empresa,
parou a máquina para fazer a substituição do óleo da transmissão. Ele parou a máquina, drenou todo o óleo e saiu, deixou a máquina e não voltou mais lá, foi embora. No outro dia, outro funcionário chegou, pegou a máquina e aí entra essa questão de manutenção diária, manutenção preventiva. O que é? Você está ali olhando os níveis de óleo, né, líquido de arrefecimento antes de dar a primeira partida da máquina. O colaborador não fez isso. Dever de casa. Dever de casa. Entrou, deu partida na máquina e andou com a máquina. Resultado, perdeu a transmissão da máquina, né, que veio a estragar por falta de óleo lubrificante. Então, isso é um assunto interessante que é abordado, porque eu acho que eu sempre procuro falar isso, a gente participa dos treinamentos, né, tanto online como presencial, eu sempre procuro falar, gente, o principal é fazer o básico, mas o básico bem feito, né? Você fazer aquela manutenção. Eu acredito claramente que a manutenção ideal é aquela preventiva, né? A corretiva é realmente aquela que você vai fazer lá no meio da roça, que realmente aconteceu algum problema, você vai corrigir o eventual problema. Mas acho que a prevenção é a primeira, né? Então, primeira coisa, checklist. Checklist eu acho que é o principal, né? De fazer em toda a máquina, né? Todo equipamento, né? É o passo diário, né? Aí o camarada foi lá, né? Aí eu vejo nesse caso contado que eu vejo 2 erros, né? Que é o erro do camarada não sinalizar que aquela máquina está em manutenção, em período de manutenção. Acredito, a parte de vocês, como é uma empresa especializada em parte de manutenção e serviço, não acontece isso com vocês, né? Sempre vocês procuram sinalizar, certo? Sempre a máquina ela vai estar sinalizada ou com um papel, ou a própria máquina vai estar cercada ali com a fita zebrada, indicando que aquela máquina não pode ser uma máquina utilizada ou que possa dar partida ou algo do tipo, até mesmo por questão de segurança, né, Ricardo? Às vezes tem algum colaborador trabalhando ali dentro do interior da máquina, vamos falar principalmente colheitadeira, né? E às vezes entra algum outro colaborador e dá partida da máquina ali e vem a danificar ou a machucar o próprio colaborador que está ali dentro daquela máquina, né? Eu acho que é aí que começa a destacar o perfil de um grande profissional, né? Ou de uma grande empresa, no caso como a Iguaçu Máquina, né? Cara, olha, vocês vão fazer serviço, mas chegando lá, vocês são orientados quanto a isso, olha, com cautela, primeira segurança, ou simplesmente fala, moço, faz. Não. O Ricardo é prova viva e vai falar junto aqui comigo, né? A primeira coisa que a gente aprende lá é segurança. O primeiro curso, a primeira orientação que eu tive lá foi sobre segurança pessoal. Então, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você aprendeu o básico ou o que puder ali de segurança, a partir do momento que você está executando, aí a partir daí você consegue começar a fazer os trabalhos, né? Com segurança, tanto para o colaborador, tanto para a máquina, né? Porque hoje a gente está falando aí que a gente tem máquina no pátio lá no valor de 2, 4, dependendo do conjunto, até 6 milhões de reais. Então você tem que ter um certo cuidado. Imagina essa máquina chega para um cliente e por falta de conhecimento, por falta de capacitação, essa máquina acaba estragando ali dentro do próprio pátio da Iguaçu, não tem como, né? Então tem que ter seus profissionais capacitados ali para isso. E essa questão de segurança é um assunto bem mais complexo, porque tá ali uma máquina como de 2, 3, 4 milhões ali, mas mais caro que isso é a vida, né? Justamente, bem pontuado, né? Pela própria segurança, quem dirá um checklist inicial ali para ter um cuidado maior com a máquina. Isso, checklist básico, nesse caso que o Vitor citou aí, checar o nível de óleo da transmissão, ou outro caso, às vezes checar o nível de óleo do motor, líquido de arrefecimento, correia. Essa aí é a revisão, checklist básico antes de operar a máquina no dia a dia ali. E você vê ali do campo mesmo que a maioria das pessoas não faz isso aí, né? Na correria ali o cara já sobe correndo em cima da máquina ali, já... Quer ter rendimento, né? Na verdade o rendimento eu acho que está nos detalhes, né? Tá, mas aí vamos pro rendimento, né? A pessoa sai correndo, vamos dizer que você está no pico aí de uma safra aí, janela cada vez mais curta. Você está no pico ali, o cara fazendo isso aí, a máquina estraga. Você está precisando daquela máquina. E vamos dizer assim, que é o período que mais tem serviço, né, Vitor? Tem mais serviço acumulado ali, o povo tá tudo querendo. É o momento que essa máquina vai entrar na fila aí para procurar aí. A mão de obra qualificada vai estar escassa nesse momento. Então, por isso que todo mundo ocupado, todo mundo correndo. Exatamente. E aí, a qualificação da empresa aí que conta nesse caso, né? Que, por exemplo, a gente pode abordar essa questão também. Porque a gente, no serviço, a gente pega muita coisa que veio de terceiro. Nesse caso,
produtor, por exemplo, produtor rural, ele não consegue achar uma mão de obra qualificada ali em cima da hora, tem que passar serviço para quem está disponível, e às vezes o que está disponível não é o que é capaz de fazer aquele serviço ali. Aí vai ter que fazer o serviço, vai ter que refazer de novo, vai ter que passar para a gente, o produtor vai ter que gastar mais tempo, gasta mais de tempo e de dinheiro também, prejudicando a safra dele. Então, no caso aí entra 2 ditados, né? O barato ficou caro e a pressa é inimiga da perfeição, né? Perfeição. E um ponto bom que o Ricardo falou, justamente sobre mão de obra em período de safra, em período de plantio, porque é um tempo em que está todas as máquinas ali trabalhando, certo? E como a gente falou, vai ter desgaste natural, vai ter aquele, vou guardar o dinheiro da revisão, às vezes não faço uma revisão adequada, minha máquina vai estragar em campo. E o que acontece? A gente está ali meio que super carregado de serviço, né? A gente está em campo atendendo aqui e ali, e às vezes a máquina vai ficar parada. Nesse período em que a máquina fica parada aí, é a hora em que o produtor e o operador ele tem que pensar, olha, eu devo fazer com qualidade. Por quê? Para evitar a minha máquina ficar parada. Máquina parada é prejuízo, né? É prejuízo. Então, o checklist cedo, eu vou evitar minha máquina ficar parada à tarde, e a minha manutenção preventiva, a minha revisão, eu vou evitar a máquina ficar parada durante o tempo de plantio ou de colheita. Bacana. Você usou um termo aí sobrecarregado, mas eu acredito que assim, essa parte sobrecarregada seria aqui, porque quando vocês vão fazer um serviço, vocês procuram focar naquilo e não fica... Porque eu, se eu falar assim, um caso, um terceiro, acho que ele tem esse pensamento, né? Cara, eu preciso de terminar rápido aqui, porque eu preciso pegar o serviço do fulano e eu preciso ganhar dinheiro. E como vocês são... Iguaçu Máquina é uma multi, né? Uma grande empresa. Acho que a prioridade é a qualidade, né? Não faz, mas faz bem feito e entrega a máquina. Exatamente, Thiago. Assim, muitas vezes a gente até ouve, né? Muitas pessoas falam, mas tá muito difícil, a gente liga, tá muito corrido. Assim, o atendimento, às vezes a pessoa quer naquele exato momento, a gente acaba demorando 1 ou 2 horas até chegar na propriedade do produtor, só que é devido a isso aí. Às vezes a gente está com um serviço à frente, né? A gente tem que acabar aquele serviço e dentro do prazo estipulado para aquele serviço, ou seja, eu não posso parar aquele serviço para fazer outro, porque da mesma forma aquele cliente está precisando, né? E também tem o quesito qualidade, né? Qualidade, atenção e segurança. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas, né? Próprio colaborador de fazenda fazendo a manutenção da máquina, às vezes ele esquece um pouco a segurança, uma trava de segurança ali do alimentador, uma trava de segurança de pistão, e isso acaba pondo a vida dele em risco, né? E o equipamento também. Então, às vezes a gente perde alguns segundos, mas a gente está fazendo isso com segurança e da forma correta, né? Então, na verdade, vocês não estão perdendo. Na verdade, vocês estão fazendo certo, né? Fazendo certo, está ganhando certo automaticamente. O que vocês estão fazendo é qualidade. Né? Isso aí. E assim, o produtor rural, ele tem todo o suporte, né? Quando ele, por exemplo, ele chama a Iguaçu Máquinas para um pós-venda, né, para fazer um serviço ali na máquina, ele tem todo o, vamos dizer assim, um apoio da Iguaçu, ou seja, todo o suporte. O técnico está ali fazendo o serviço, aí porventura vem a ocorrer algum acidente, danificar algo a mais, né, ele tem todo o suporte ali da Iguaçu. Por quê? Porque ela já tá atuando, então ela vai montar com qualidade, ela vai evitar que tenha esses acidentes que pode ocorrer, né? Às vezes não por erro do técnico, mas por acidente mesmo, né? Coisas que acontecem, mas tem todo esse suporte. Então é onde está compensando aí você ter um suporte com a Iguaçu, né? Você tem um autorizado ali para poder estar mexendo no seu equipamento, com especialistas capacitados, treinados, né? Que são formados, todos capacitados para fazer essa, né, sabe o que está fazendo. E bacana, né? Acredito assim, a parte de tecnologia, tanto essa que eu vejo que já tem no mercado, né? Que vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, porque existe na Iguaçu e na John Deere aplicativos, né, que auxiliam vocês nessa demanda de serviço. Ou seja, antes do cliente te ligar, você já sabe, a máquina de fulano deu tal problema. Isso já acontece, a empresa já está a fundo dentro dessas tecnologias ou é algo que está sendo implementado ainda? Tem sim, nós estávamos até conversando com o Ricardo, né, que é o Centro de Soluções Integradas da John Deere. É um sistema que hoje ele tem comunicação 100% com as máquinas John Deere. Então,
A Iguaçu, né, tem seu técnico responsável por essa área, né, que trabalha no sistema de AMS ali, ele está responsável por fazer esse monitoramento e fazer esse acompanhamento das máquinas. Ali ele tem tudo, desde hora da máquina trabalhada, rotação de motor, consumo, operação, se a máquina está trabalhando ociosa, se a máquina está trabalhando no seu esforço máximo, ou seja, está pondo mais do que ela aguenta. Tudo isso a gente tem esse controle, né, online ali 100% em todas as máquinas que o cliente deseja integrar esse sistema. O povo fala, né, cara, a maioria do povo fala que isso é um sistema dedo duro, mas não tem nada a ver, né? Vocês estão lá dentro. Porque o produtor rural ele consegue acompanhar, por exemplo, na palma da mão, se a máquina dele está parada, tantas horas ligada. E por que parou também, no caso? Porque parou, se tem algum código de falha ali, alguma coisa que está acontecendo. Às vezes o operador um pouco mais assim, vamos dizer, mais liso assim no dito popular, ele vai falar que é um dedo duro mesmo, mas para o produtor rural e para quem sabe utilizar a tecnologia, para quem gosta de tecnologia, quem gosta de tecnologia no campo, assim, entende que isso aí veio para quebrar o lugar danado, né? Eu acredito que vocês devem ter alguma experiência para contar sobre isso, se aconteceu de algum técnico alguma vez, saiu. Hoje eu acho que não, por causa da tecnologia acho que não. Saiu daqui, andou 200 km para atender um cliente que estava arrochado, chegou lá para ver o problema da máquina, para voltar, para pegar uma peça. E agora com essa tecnologia não tem mais isso, já né? Aconteceu, já acontecia mesmo, justamente por esse ponto. O produtor rural ou o próprio funcionário ali que tem a disponibilidade de ligar na concessionária e falar, olha, eu preciso de um técnico para fazer um atendimento aqui. E ele não fala, né? Que não fala. Cara, às vezes, a máquina parou. Às vezes o responsável ali que atendeu pergunta para ele, olha, o que aconteceu aí? O que está acontecendo na máquina? Ah, não sei, a máquina parou. Ponto. Ou às vezes fala, não, quebrou algo assim. Você chegava lá, era algo diferente, né? Que às vezes o cara achou que quebrou ali. Vamos dar uma simples base aqui. Aconteceu de uma plataforma parar a esteira de transporte da plataforma Draper. Se fosse nesse caso, do cara ligar lá e falar, parou a plataforma Draper. Automaticamente, motor, devo ter ido pro pau, motor hidráulico ali, algo do tipo assim. Beleza, ele ia sair com as peças para aquilo lá. Chegou lá, era simplesmente um rolamento quebrado travando a esteira. Então não tinha nada a ver ali com motor hidráulico, com sistema de mangueira, sistema hidráulico, nada a ver. Então é algo que você pode ter a noção, então que veio para facilitar. Hoje a máquina gerou um problema, a máquina ela tem todo um circuito, né, elétrico, ela tem sensores em tudo. Deu algum problema ali, ela te identifica lá dentro no código. Gerou esse código, como a gente estava falando, para o técnico, esse chamado de JD-Link, tá? Para quem não tem o conhecimento, ele faz a comunicação com o técnico, o técnico consegue acessar essa máquina, ver esse código. Lá na concessionária ainda o técnico consegue pegar a peça correta para aquele tipo de problema, consegue fazer um diagnóstico através do Service Advisor, através desse código aí, e já ir preparado para solucionar aquele problema. Ele não vai ter perca voltando, né, para poder pegar a peça, porque já aconteceu muito, de ir, chegar lá é um problema, o cara levou peça para aquele problema, chega lá é uma coisa nada a ver, ele ter que voltar ou ter que mandar outra pessoa vir para trazer peças, então acaba que você tem deslocamento, você tem o risco, né, da pessoa no asfalto e a perca de tempo. Bacana. Então tudo isso aí você consegue resumir. Ricardo, nesse ponto, como parte de serviços, manutenções, todo profissional que entra na Iguaçu Máquinas, na João Deere, ele é treinado, ele é capacitado, ou seja, seja um rolamento, ele sabe como troca aquele rolamento, ou o camarada cai de paraquedas lá e fala, não, vai ali e faz esse tipo de serviço. Não, com certeza a gente tem bastante treinamento, né? Bastante treinamento. Tem hora que a gente fala, nossa, mais um treinamento, mas isso é bom pra gente como profissional, né? Como o produtor também, né? Que vai receber a gente ali no campo. E lógico que ele não vai querer um profissional desqualificado. Meia colher, né? Meia colher, né? É lógico que tem um tempo, né? Ninguém vai entrar hoje sabendo de tudo, mas quando você entra, toda pessoa que entra lá, ela vai acompanhar alguém que tem mais experiência, tá? No caso, por exemplo, se eu estou entrando agora, o Vitor tem alguns anos de experiência na minha frente, eu vou acompanhar o Vitor ali, auxiliando ele no serviço, para mim pegar aquela experiência também, além dos cursos, treinamentos que a gente já está fazendo, tanto na parte de manutenção, tanto na parte de atendimento também, né, Vitor? Para a gente conseguir atender melhor, funcionar a necessidade do cliente. Inclusive, pegando a beirinha que você estava falando sobre saber
que vai ou não, que você precisa, isso é muito importante, porque com os treinamentos, aprendendo a usar o que a Jundir, que a Iguaçu disponibiliza pra gente já consegue ver muita coisa nisso aí. Por exemplo, se o produtor fala assim, ou quem está ali na máquina fala, minha máquina parou aqui, primeiramente a gente vai perguntar se tem algum código, né, está aparecendo algum código, e isso entra também o que a gente falou lá no início do podcast, sobre, às vezes o profissional que está ali, ele não sabe usar nem 30% da tecnologia que está disponível para ele, às vezes ele não sabe nem entrar ali no monitor ali e olhar, ver se está aparecendo algum código ali para facilitar a própria vida dele na fazenda, porque além do desgaste financeiro, tem o deslocamento, tem que voltar, tem um desgaste de tempo ali, né? Uma máquina parada, olha. E sem contar que tem mais clientes para atender mais. Vamos falar de alguns eventos aqui. Por exemplo, eu até interagindo com o pessoal, comentando aqui, qual foi a coisa mais absurda que você já viu? Absurda assim, entre aspas, né? Porque errar é humano, todo mundo pode errar, acontecer algumas falhas. Por exemplo, comigo já aconteceu de um técnico, né, ser deslocamento até a fazenda, na época que eu trabalhava, por causa de um fusível queimado. Né? E eu fiquei com vergonha, até hoje eu falo e conto esse testemunho. Cara, eu fiquei com vergonha pro técnico. Você que está nos acompanhando aí, aproveita e comenta, assim, já aconteceu alguma coisa bem grave, ou alguma coisa, fala, cara, não acredito que aconteceu isso comigo, queimou um fuzil, não, estourou um fio ali, eu escapuliu um chicote, moço, eu não vi, o cara veio cá, viu o cara aqui, o básico aqui já. Aconteceu com vocês alguma coisa semelhante? É o que mais acontece. Por exemplo, já teve vezes a gente ter que deslocar, aconteceu até comigo, eu estava junto, teve vezes a gente ter que deslocar, chegar, a pessoa não conseguir falar nem o código que estava aparecendo na máquina e chegar lá era somente filtro sujo. E na fazenda já tinha um estoque daquele filtro, era somente fazer a troca. Então a gente foi lá só para ver o que estava acontecendo, chegou lá, era somente um filtro sujo, fusível, é o que mais acontece. É muito comum isso aí. E não é que vocês não vai, né? Vocês estão ali para servir, né? Independente do chamado. Do chamado. É ruim, às vezes, assim, pro operador, em relação a ele com o produtor ali, né? Às vezes vai ter uma... Com certeza. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha. Eu até mesmo pedi desculpa pro técnico. Falei, cara, me desculpa, porque eu olhei tudo, olhei chicote, cara, olhei tudo, calibração, refiz calibração e estava aprendendo, é lógico, né? Aí quando é fé, eu esqueci do detalhe do fuzil. E assim, Thiago, existe uma ferramenta que ajuda muito, auxilia muito aos técnicos, né? Que chama Service Advisor, que às vezes quando você não tem um ponto, né? Ou seja, você chegou numa máquina, vou dar um exemplo. A gente foi chamado para resolver um problema de uma plantadeira e um trator. Plantadeira DB, Exact Emerge, um trator 8R 8400. O que acontece? O operador parou durante a noite, desligou a máquina e foi embora. No outro dia cedo, foi dar partida, ele girava a chave e não aparecia sinal nenhum de energia na máquina. Sinal nenhum, a máquina toda apagada, não acendia farol. Trouxeram um caminhão, fizeram a transferência de energia de bateria para outra, achando que poderia ser bateria, não mudou nada. O que seria? Uma coisa que às vezes você chega lá, você fica sem caçar. A máquina parou, normalzinho, no outro dia. Aí você vai seguir um passo a passo. E o que ensina muito nesse passo a passo é você começar do fácil para depois ir pro difícil. Você falou que tinha olhado, né, chicote e tudo e tal. Mas aí existe esse passo a passo, né? Você vai lá no mais fácil e vai matando, né? Seguindo essa solução. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer chegar e já desmontar, né? E não, às vezes é uma coisa assim, né? Simples, verdade, né? É uma coisa interessante. Nesse caso do trator, era um chicote, um conector enzinabrado, né? Ou seja, não estava tendo condução, estava tendo resistência de energia ali. E não estava passando alimentação para a controladora do trator e não estava ligando nenhum sistema do trator. A gente desmontou, viu que estava muito sujo, ou seja, às vezes estava lavando e naquele lugar ali não estava passando água, estava acumulando aquele barro com água, ficando úmido, enferrujando. A gente foi lá, fez a limpeza, colocou, voltou a trabalhar, sem código de erro, sem nada. Então, resumindo esse evento aí, nem tudo é chave, né? Nem tudo é chave. Nem tudo é chave, não tem que ter conhecimento. Você que está nos acompanhando, já comenta aí qual máquina que você acha mais complicada de fazer manutenção, ou qual que você mais gosta, não faz que eu acho bom fazer manutenção, é mais fácil, né? Porque às vezes é mais simples, né? E o Ricardo, qual máquina que você acha assim? Lógico que você tem que trabalhar com todas, né? Não pode escolher serviço, mas qual fala, essa aqui ou não tem de gostar mais de uma? Na verdade, eu acho que até o Vitor vai concordar,
Pra gente, as mais antigas, pra gente que chegou por último aí, que não chegou, vamos dizer assim, há muitos anos atrás, tem gente dentro da empresa que tem 30 anos de experiência. Então, pra gente, na verdade, é as mais antigas, porque, claro que não tem tantas essas coisas assim, mas hoje em dia é tão fácil, como a gente está falando de tecnologia, a gente vê um problema da máquina, tem um código de falha ali, a máquina chega pra gente, a gente olha o código de falha, vai lá no Service Advisor, como o Vitor falou, já dá o passo a passo ali para a resolução daquele problema. Então a gente faz aquilo com, vamos dizer assim, agilidade e qualidade para sanar o problema do produtor. Então, para a gente ali não vai ter uma mais difícil que a outra, sim, mas as mais antigas para a gente é um pouco mais complicado de trabalhar, mas Bacana. No geral... Tem alguma preferência, Vitor? Então, assim, preferência em máquina em si, como o Ricardo disse, não tem uma preferência. Tem algumas máquinas que você tenta dar uma desviada, porque a manutenção ou às vezes a assistência nela é um pouco mais difícil. Mas hoje, falando assim, eu gosto muito de atender, principalmente plantadeira, trator. É uma área boa de atender, por quê? Porque é algo que se soluciona rápido, você tem um resultado rápido, né, e de alta qualidade. Não é igual uma colheitadeira, às vezes até um pulverizador, porque uma máquina assim, que ela tem mais área, né, para vocês trabalhar nela ali. Às vezes dá um probleminha ali que você dá uma perca de tempo maior ali, e às vezes dá uma dor de cabeça maior. Mas no geral a gente está... Mas é normal, né? Porque todo mundo que está trabalhando com... Ele sempre vai ter uma preferência. Querendo ou não, tem aquela leve quedinha, né? Então hoje nós estamos falando aqui sobre manutenção, né? Qual é o ideal para você estar fazendo, né? Que é a manutenção ideal, como já foi falado com os especialistas aqui da Iguaçu Máquinas, que o ideal é você fazer aquela manutenção preventiva, né? Antes o problema aconteceu, para que o problema não aconteça, né? E depois vem as manutenções corretivas, né? Que acontece lá no evento, na hora do trabalho, ou seja, máquina parada, já foi falado aqui que máquina parada é prejuízo, tá? Então esse foi o assunto de hoje abordado aqui no nosso podcast. Quero agradecer imensamente a participação do Ricardo, participação aqui do Vitor, né? E esse podcast aqui tem um apoio da Iguaçu Máquinas, John Deere, tá? Que está apoiando, enviou os especialistas aqui na área para estar trazendo esse assunto muito interessante aqui para você que nos acompanha. É muito importante também você que nos acompanha, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho da notificação, para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos, que a gente está trazendo só pessoas gabaritadas, só gigantes mesmo do agro, para trazer melhor informação para você. Acompanhe também nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, que tem muito material disponível ali para vocês estar aprendendo. Ou adquire também um dos nossos produtos aí, cursos online, tá? Tudo que você precisar, curso presencial, a gente pode estar atendendo vocês. Vitor, considerações finais aí para a galera. Quero agradecer, Thiago, pelo convite, tá? Agradecer a Iguaçu pela disponibilização para a gente estar aqui e agradecer a todos, né, que participou aí com a gente, que esteve junto, e dizer que a gente está aí à disposição, tá, para servir. A Iguaçu também está à disposição para servir no que precisar, no quesito máquinas agrícolas John Deere, tá? Implementos, tratores de jardim, tudo. A gente está à disposição para servir, tá bom? Conte com a gente por que precisar. Ricardo. Agradecer a Zumac, né, pelo convite, oportunidade de a gente estar aqui à frente. A Iguaçu também de ter disponibilizado a gente, ter vindo aqui. Quando quiser a gente está à disposição, só chamar que a gente está aí para... Como diz o logo da empresa, né? Paixão e servir. Aqui para servir. Bacana. Pessoal, um grande abraço a vocês. Esse foi o nosso podcast de hoje falando sobre a importância da manutenção. E a Iguaçu Máquina é uma empresa que prioriza primeiramente a segurança e a qualidade dos profissionais que vão te atender aí no campo. Um grande abraço e até o próximo programa.